E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma tag. Essa tag vai ser mais curta um pouco, eu acredito. Dias da semana, para cada dia da semana, uma indicação de livro ou mais. Eu peguei essa tag no canal do meu querido amigo Jim Duran, um canal que está meio em pausa lá, já tem alguns anos, está pausado, mas o canal dele está no ar ainda, tem umas dicas bem interessantes. O Jim é um cara que eu adoro, um irmão da literatura. E pesquisando sobre tags, o YouTube me ofereceu o canal dele. Eu reassisti inclusive alguns vídeos dele. A gente se conheceu por causa de canais, devido aos canais literários. E nós somos amigos desde 2012. A nossa amizade está fazendo 10 anos e nos aproximamos. Hoje a gente conversa bastante, faz uns botecos virtuais juntos. Então, para cada dia da semana, uma indicação de livro. Vamos lá. Eu vou usar minha colinha de praxe aqui. Então vamos começar. Domingo. Um livro que você não quer que termine ou não quis que terminasse. Eu trouxe tentando não me repetir, porque no último vídeo eu falei que não ia me repetir, acabei me repetindo em alguns títulos, mas para quem não viu, né, quem está chegando nesse canal através desse vídeo vai ver pela primeira vez essas indicações. E eu convido você, se você quiser, compartilhar, curtir, todo aquele papo. Eu vou trazer então para um livro que eu não queria que terminasse, que eu adorei, Na Pior em Paris e Londres, do George Orwell. Esse livro aqui, ele me cativou muito. Eu li ele muito rápido, assim. Eu sou um leitor lento, né? Eu leio de forma bastante lenta, eu não tenho pressa na leitura. Eu gosto de voltar, eu gosto de absorver bem a história. Eu não leio porque eu preciso ler 10 livros por semana, enfim, tem muitos canais aí que eu vejo que fazem isso. Mas Na Pior em Paris e Londres é um livro interessante porque foi uma experiência que o George Orwell fez em Paris e em Londres, trabalhando nos piores tipos de subemprego possíveis. Então ele viveu muitas vezes como mendigo na rua, sem um tostão, e ele queria escrever, ele é jornalista, ele era jornalista de formação, e ele queria escrever alguma coisa em relação a esse povo daquela época, aquele povo sofrido que trabalhava para comprar cigarro e trocar o almoço pelo jantar. Então ele começa trabalhando como um ajudante de cozinha num restaurante muito de quinta categoria, numa cozinha quente, fedorenta, extremamente suja, no porão de um restaurante. E a única coisa que ele faz ali é trabalhar 12, 14 horas por dia num ambiente quente pra caramba, a troco de um salário miserável, e a única coisa que ele conseguia era comprar um pouco de comida e cigarro, e estava sempre sem cigarro. E ele vai contando essas experiências de viver nas ruas e viver de subempregos nessas duas grandes cidades, que eram o eixo da época aí, dessa época que ele escreveu nos anos 30, se eu não me engano. Não, perdão, 1928, bem perto dos anos 30. Esse livro é muito impressionante, é um relato bastante fiel, assim, vamos dizer assim, bastante real e visceral dessa vida miserável que eles levavam. Eu tenho até vontade de reler, porque eu nunca fiz uma resenha desse livro. Quando eu li esse livro, o meu canal estava um pouquinho parado, mas quem sabe eu não volto a ler esse livro aqui, que é um dos melhores livros que eu li dele, sem sombra de dúvidas, né? Fora os famosos, né, 1984 e o Revolução dos Bichos, ou agora Fazenda dos Animais. Esse aqui é um livro que eu recomendo muito. Então esse é o livro que eu não queria que terminasse nunca. E se vocês estiverem ouvindo barulho de martelada, construção e betoneira, porque tem uma casa sendo construída aqui do lado e os caras estão frenéticos hoje. Vamos lá, segunda-feira. Um livro que você tem preguiça de começar. Eu tenho preguiça por causa do jeito que ele foi escrito, que é esse aqui que eu comprei num hype danado há vários anos atrás. É o S, ou O Navio de Teseu, que ele vem nessa caixa. É uma publicação linda, não sei se as pessoas que me acompanham aqui atualmente conhecem esse livro. E é um livro, assim, ele é incrível. Para vocês terem uma ideia, ele é cheio de coisas aqui dentro, ó. Por exemplo, eu não posso, inclusive, por isso que eu tenho preguiça de começar esse livro. Ele vem com postais, como se fossem postais reais. Ele vem com, quer ver?
com uns cartões, e eles vêm em páginas específicas. Ele vem com, sei lá, uma espécie de um disco aqui de cálculo de alguma coisa. Ele tem guardanapos. Eu fiquei imaginando, ele tem coisas escritas à mão aqui, ó, cartas escritas à mão. E só para vocês terem uma ideia, essa história aqui, essa é a história principal, para vocês terem uma ideia. Se vocês procurarem informação sobre esse livro, vocês vão entender melhor do que eu, porque eu também não li esse livro. Agora, nas laterais, em azul, é uma pessoa, um personagem desse livro que em tese teria lido a história principal e faz comentários, e os comentários em vermelho, como aqui embaixo, é uma outra pessoa que leu, um outro personagem que leu a mesma história principal e faz outros comentários aqui. Então, essa trama, o livro assim, é incrível, o livro é realmente incrível. Essa trama, ela é um livro, é uma história de suspense feita pelo J.J. Abrams. Olha só para vocês terem uma ideia. Eu confesso que eu não lembro exatamente da sinopse. Tá aqui a sinopse, mas eu não vou me ater a ela agora. Mas dá uma olhada, ó, tem até páginas de jornal aqui que estão no meio, ó, com reportagens. Tudo isso aqui, tudo isso que vocês estão vendo, tem relação com a história. Então, assim, eu acho incrível essa publicação. Um dos autores é o J.J. Abrams, né? Junto com o Doug Dorst. Tá vendo? Esse livro é como se ele fosse pego numa biblioteca, um livro para empréstimo. Eu já vi resenhas, eu confesso que eu não lembro mais, uma história de mistério envolvendo tudo essas coisas aqui. Mas por causa dessa complexidade, por eu não poder... Eu nunca tirei da posição aquelas coisas que eu mostrei. E tem muitas outras encartes aqui. É uma obra muito incrível. Só que eu tenho preguiça de começar justamente por causa dessa complexidade toda. Eu sei que provavelmente eu estou perdendo uma grande história, mas em algum momento, já que ele está aqui, em algum momento eu quero ler isso aqui. Terça-feira. Um livro que você empurrou com a barriga ou leu por obrigação. Vamos lá, duas coisas. Primeiro, esse aqui, Golpe de Ar. Eu já citei ele, mas nunca mostrei esse livro. Eu já citei ele em algum dos meus vídeos, não me lembro agora. É do autor Fabrício Corsaletti. Depois é que eu fui saber que esse autor ele escreve em colunas de jornal, alguma coisa assim. Mas, assim, eu só empurrei com a barriga porque ele é fininho. Ele tem 90 páginas. 90 páginas a história. É uma pequena história de um cara que está morando em Buenos Aires. Ele está meio que num ano sabático lá, sei lá, e só sai para beber e volta para casa. É escritor, provavelmente, não me lembro mais. E ele recebe a visita de umas amigas, né, de uma amiga com outras amigas dela, umas pós-adolescentes, umas meninas de 18, 19 anos, e elas ficam meio que hospedadas no apartamento dele, e a única coisa que eles fazem é sair do apartamento para beber, eles ficam andando por Buenos Aires e voltam para casa para continuar bebendo, e ele tem uma certa atração por uma delas. Mas, cara, que livro chato, que livro assim, que não funcionou pra mim, sabe? Um bando de adolescentes, assim, vai parecer recalque, talvez seja, não sei, mas um bando de jovens com problemas existenciais muito superficiais e que só sabem beber e se divertir. E, nossa, né, por que eu tentei ler esse livro? Por que eu comprei esse livro? Primeiro, porque é a companhia, é da Editora 34, que eu geralmente confio nos títulos. Segundo, porque se passava em Buenos Aires, uma cidade que eu não conheço, mas que eu já li várias coisas a respeito e quero um dia, em breve, se possível, conhecer. Terceiro, porque isso aqui veio de uma compra de espólio, quase espólio não, um bota fora de uma livraria que eu conhecia desde criança, que fechou, e eu fui lá comprar algumas coisas que eles estavam colocando em preços muito baratos, para ter alguma coisa deles, para guardar de recordação e aproveitar os preços, enfim. Nossa, não. Isso aqui eu empurrei porque era curtinho, não deu. Agora, tem um outro que eu empurrei com a barriga e não terminei, mas foi por causa de um clube de leitura que eu não coordenava, mas eu participava. Mas eu sei que eu preciso dar uma nova chance para esse livro, é O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro. Prêmio Nobel recente,
A edição está muito bonita, da Companhia das Letras. É uma história que se passa no período medieval, onde uma espécie de sombra, de bruma, um nevoeiro que toma conta de uma região lá, faz com que as pessoas comecem a se esquecer da vida delas, começam a se esquecer do passado e perder as memórias. Eu parei de ler naquela época, não me lembro exatamente que época que eu estava lendo da vida, mas acho que foi 2018, talvez. Eu não lembro as circunstâncias, mas eu achei um livro muito arrastado, muito lento, mas a história não é ruim. Tá? Eu sei que existem boas referências desse livro, então é um livro que provavelmente em algum momento eu devo retomar. Mas esse eu empurrei com a barriga até onde eu pude, até onde eu consegui. Próxima pergunta é: quarta-feira, um livro que você deixou pela metade ou está lendo no momento? É um livro que eu não deixei pela metade, porque eu não cheguei na metade, mas que eu estou sempre voltando nele e quero terminar em algum momento, é O Romance Luminoso, do Mário Levreiro. Aí eu li mais ou menos um quarto do livro. Estou na página aqui 152, é um livro de quase 650 páginas. A história é muito boa, mas eu tenho uma relação de amor e ódio com esse livro, tanto que eu quero fazer talvez um vídeo no futuro falando um pouquinho desse livro. Mário Levreiro, um escritor uruguaio, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, ele recebeu uma bolsa, um prêmio, que é uma bolsa de escrita, o prêmio Guggenheim, se eu não me engano, eu preciso lembrar agora, ele está parado há algum tempo, um prêmio Guggenheim para escrever um livro, para escrever um romance. E ele começa a escrever o romance, que é o Romance Luminoso, mas ele para de escrever e começa a relatar o diário dele. Então, o Romance Luminoso, que está mais para o final, aqui ó, essa parte aqui é o Romance Luminoso. Todo esse começo aqui é o diário dele tentando escrever essa história aqui. Então ele procrastina, ele fica jogando joguinho no computador, ele não trabalha no livro, ele fica dando aulas, oficinas literárias, aí ele tem um relacionamento com uma mulher, um relacionamento complicado com uma mulher que ele gosta muito. Por que a relação de amor e ódio? E por que eu posso parar esse livro e voltar sempre que eu quero nele? Porque o cotidiano dele é muito repetitivo, né? Os diários dele são muito iguais, os dias, como é a nossa vida geralmente, né? Nossa vida é muito cotidiana, muito repetitiva. Então tem hora que ele vai me irritando, falando: caramba, cara, toma uma atitude, faça alguma coisa. E ele vai falar da hipocondria dele, das manias que ele tem, das doenças, das atividades físicas que ele não faz, e enfim. Ele vai reclamando e falando, mas ele é um personagem divertido, interessante. Então eu sei que o livro é bom, ele me pega, mas ele me irrita às vezes. Então é um livro que eu estou sempre voltando. E eu espero terminar em breve. Quinta-feira agora. Um livro que você não recomenda. Eu vou mostrar esse aqui não recomendando, Kafka e a Marca do Corvo, da escritora Janete Rosas, da editora Geração Editorial. É uma tentativa de escrever um romance biográfico do Kafka. Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto muito do Kafka, mas não funcionou também. Não me parece o Kafka, esse personagem que está aqui, já que é um romance, né, um romance biográfico. O lado bom, como eu falei, eu já falei desse livro em outros vídeos, é que ele é recheado de fotos, né, do Kafka, da família dele, tem realmente bastante foto. Então é por isso que eu não me desfaço. Esse aqui é o amigo dele, Max Brod, que guardou os escritos dele, não cumpriu com o acordo de queimar os escritos do Kafka, para nossa sorte. Então mostram os lugares que ele morou, né, a família dele, irmãs e tal. Então essa parte desse registro fotográfico é bom. Só que o livro, assim, é um Kafka muito, muito, assim, sei lá, ele não passa a força que talvez tenha sido o Kafka. Ele é muito diferente daquilo que eu já vi. Aí você pode perguntar, mas talvez o escritor seja diferente da obra dele. Claro, isso sempre acontece. Mas tudo que eu já pesquisei a respeito do Kafka, documentários que eu já vi e outras fontes, apesar dessa escritora dizem aqui que ela pesquisou bastante a respeito, aqui uma foto dele pequenininho,
Então, mas não funcionou, achei um Kafka muito capenga, né? Sei lá, não sei dizer, talvez no outro vídeo, eu não lembro qual é, inclusive, que eu falei aqui. É um Kafka preocupado com o namoro dele, com né, um relacionamento não correspondido, um Kafka meio molenga, né? Não é aquele Kafka duro, soturno e cheio de crises existenciais verdadeiras, assim, potentes em relação à alma dele. E aqui não, então eu não recomendo esse livro aqui. Próxima pergunta. Sexta-feira. Um livro que você quer que chegue logo. Um livro que eu quero que chegue logo, na verdade, que chegue a um preço que eu consiga comprar, porque ele já foi publicado, é o Moby Dick, na edição da Antofágica. Eu tenho namorado essas edições do Moby Dick, assim como do Don Quixote, pesquisando um pouco sobre as melhores traduções, de que maneira que eu vou conseguir ler melhor esses livros, já que eles têm várias publicações e traduções, mas a edição da Antofágica realmente está um arraso. Ela tem mais de 100, acho que mais de 100, uma centena de ilustrações, tem textos de apoio, é um formato grandão, assim, como é um clássico que dá para investir, porque você sabe que não vai trocar, não vai vender, mas ele está muito caro. Quem sabe na Black Friday de 2022, caso você esteja vendo esse vídeo ainda em 2022, antes de novembro, eu consiga comprar. Se não, se eu comprei, eu vou mostrar, com certeza. Então é um livro que eu quero muito que meu bolso chegue no preço dele. Essa é a diferença da resposta. E sábado, a última pergunta, um livro que você quis começar novamente assim que ele terminou. Vou mostrar dois aqui também. O primeiro, Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway. Eu já li esse livro, já faz muito tempo. É um livro que eu quero reler também. Gosto muito dessa... Tem alguns livros, não muitos, mas alguns livros sobre essa geração perdida aqui dos anos 20. Ele também tem um caderninho de fotos aqui. É um romance, na verdade, né? Não é uma autobiografia, mas é uma espécie de registro de um momento histórico na vida do Hemingway e de todos os amigos dele, do Scott Fitzgerald, sob a visão do Papa, né? O Papa, como ele era chamado, Ernest Hemingway, prêmio Nobel dos anos 60, se eu não me engano. E aqui também tem um pouco das passagens na casa da Gertrude Stein. Eu adoro, eu sou apaixonado por um filme chamado Meia-Noite em Paris, cuja direção é do Woody Allen. Enfim, tem gente que não gosta, porque o Woody Allen é isso ou aquilo. Mas eu gosto, eu adoro, porque é uma ficção, um realismo fantástico, onde um personagem vai parar nos anos 20. E aí eles vão na casa da Gertrude Stein, e ele conversa com o Hemingway, com o Fitzgerald, ele conversa com uma série de autores, e aí ele também vai para a Belle Époque, no século XIX. Muito bom, adoro aquele filme, minha esposa adora também, a gente já assistiu 1000 vezes esse filme, e ele é meio que inspirado nessa época aqui. Então, um livro que eu começaria a ler logo que eu terminaria hoje, com certeza, que eu adoro essa história aqui. E o Hemingway tem uma capacidade de descrever cenas como poucos, né? E o outro livro que eu quero ler, que é um dos meus favoritos da vida, é esse aqui, ó. Bartleby, o Escrevente, ou o Escriturário, depende da tradução, do Herman Melville, mesmo autor do Moby Dick. Esse aqui é um conto curto, nessa edição aqui ele está ilustrado, vou mostrar para vocês aqui. Essa é uma edição bilíngue da editora Autêntica, mas você encontra livros de bolso, né, versões de bolso e tal. Essa aqui é a ilustração da capa. E essa história aqui me pega de um jeito incrível, né? Recomendo para todo mundo. Uma história curta de um cara que trabalha como escriturário num escritório de advocacia e de repente ele decide não fazer mais nada, ele decide não cumprir mais nenhuma ordem e nenhuma ordem de nenhum tipo, nem de ir para casa ele cumpre a ordem de ir embora. Então ele tem a célebre frase dele aqui, que já virou camiseta, já virou discussão de tudo quanto é tipo, que é prefiro não. Então é um cara que é um livro que vai criticar muito as relações de trabalho, as relações de classes sociais, o conceito de ordem, o conceito de organização social. Nossa, esse livro aqui é extraordinário. Eu já li 3 ou 4 vezes. A primeira vez que eu li foi ainda no Kobo. Depois eu li uma versão de bolso que eu tinha, já troquei no Seba e eu comprei essa daqui, já li também. Eu quero ler. Esse é um livro que eu leio, sei lá, não vou falar todos os anos, mas
eu leio bastante. É uma história que me pega de um jeito e eu de repente não vou fazer resenha dele aqui, mas de repente eu vou reler em algum momento e eu trago algumas impressões minhas desse livro que eu gosto muito. Então é isso, pessoal. Esses foram os dias da semana nessa tag. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscrevam, curtam, compartilhem, favoritem. E muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.